Você já deve estar cansado de ver esse tipo de vídeo viralizando na internet. Vídeos como se a Igreja de Deus estivesse em um escândalo total. Vídeos que parece que todas as igrejas são dessa maneira. Vídeos que generalizam o comportamento dos cristãos dessa maneira que você está vendo. Você já percebeu tanto de vídeos como esse já viralizaram na internet? Você já percebeu o tanto de pessoas que comentam esses vídeos dizendo que saíram dessas igrejas e que se feriram lá dentro? Ou pessoas que saíram desse tipo de igreja para nunca mais voltar em alguma? Pessoas que falam que nunca mais pisam em uma igreja por causa disso, por causa desse tipo de comportamento. Mas aí vem aquela pergunta, por que Deus não elimina as falsas igrejas, os falsos profetas? O que falta para Deus tomar uma atitude severa e acabar com isso? Eu tenho uma grande notícia para você. Deus não vai acabar com esse tipo de igreja, nem com os falsos profetas. Ele não vai eliminar ninguém. Uma coisa que você precisa entender, que está lá escrito na parábola do joio e do trigo, é que a Bíblia fala que o joio e o trigo precisam crescer juntos. Eles vão crescer juntos. O inimigo saiu a semear à noite, quando ninguém estava vendo, e ele semeou o joio no meio da plantação de trigo. E quando os empregados notaram que estava crescendo joio, a semente má, no meio do trigo, eles quiseram arrancar, e aí eles comentaram com o dono da plantação. Só que o dono da plantação falou: se vocês arrancarem o joio, o trigo também estraga. Então eles precisam crescer juntos, serem separados, e aí então a gente vai saber o final do joio e do trigo. Então o que você precisa entender para não desanimar é que há 2000 anos atrás Jesus já havia falado que ele não ia arrancar o joio no meio do trigo. Quando a Bíblia fala sobre plantar o joio no meio do trigo, não está falando de demônio, está falando de pessoas mesmo. Eu quero que você entenda que existe dentro da igreja, existem pessoas que já foram curadas, que já têm uma fé firme, uma base firme e já foram salvas. Tem um grupo de pessoas que estão no processo de evolução na fé, no caminho da fé, que já entenderam tudo, mas que ainda não aprenderam a caminhar constantemente nesse caminho. E existem as pessoas que não querem nada, que simplesmente vão para ser usadas pelo inimigo. Então eu quero que você entenda que vai existir pessoas ruins na igreja. Mas quando eu falo pessoas ruins, eu não quero dizer que eu sou bom. Eu quero dizer que existem pessoas plantadas pelo inimigo. Pessoas que realmente foram plantadas, enviadas para crescer junto com o trigo. O trigo é aquela pessoa verdadeira, que busca Deus de verdade, de coração. Uma coisa que a gente precisa entender é que o trigo e o joio são idênticos. Eles vão crescer juntos, só que eles são praticamente gêmeos. Eles são muito parecidos. A ponto de você ver uma pessoa e achar que ela é de Deus, mas ela não é. Ver uma pessoa, achar que ela é um inimigo, e na verdade é um trigo. É uma pessoa extremamente de Deus. Você precisa pedir a Deus discernimento para lidar com essa situação. O joio não vai ser arrancado e ponto final. Vai existir falso profeta até no fim, e vai existir joio no meio do trigo até o fim. E por que Deus não elimina essas igrejas falsas? Quero que você entenda uma coisa. Imagina aquela igreja falsa, aquela igreja que você vê que só prega heresia. Aquela igreja que simplesmente não tem nada de evangelho nela. Tenta pensar naquela igreja agora que simplesmente não prega a verdade. Só prega heresia. Pensa nessa igreja. Você acha mesmo que todas as pessoas que estão ali, elas não tem nenhuma ali que está com o coração realmente sincero diante de Deus? Você acha que todas as pessoas ali foram escolheram se enganar, escolheram acreditar em heresia e escolheram
está ali por causa de bênção, por causa de promessa falsa? Você acha que não tem uma pessoa ali que busca Deus de verdade? Se Deus vê o coração e achar uma pessoa que busca Ele de verdade ali dentro daquela igreja falsa, você acha mesmo que Deus vai acabar com essa igreja? Responde para mim, você acha que Deus vai acabar? Ele sabe muito bem o que faz com cada um e com cada igreja. Ele falou que os falsos profetas fazem milagres. Existem falsos milagres. Não quer dizer que só os profetas não operam milagre. Eles realizam milagres. Existem milagres falsos. Então isso é para você entender que as coisas não são do jeito que a gente imagina, desde que, quando a gente lê a Bíblia e entende, a gente acha a verdade. Por exemplo, falsos profetas. Um dos grandes ensinamentos bíblicos para se identificar um falso profeta é a ganância. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem alguns princípios que a gente começa a identificar para a gente tomar a decisão sobre o caminho correto. Eu devo sair da minha igreja? Eu não devo sair? Você acha que é uma coisa simples sair de uma igreja? Então, preste atenção no que você está fazendo, em como você enxerga essas coisas, porque está tudo na Bíblia. Jesus já falou lá atrás que haveriam falsos profetas, que ele não ia arrancar o joio enquanto crescia o trigo. Ele falou que existia falsos milagres e ele falou que se uma pessoa justa estiver ali no meio, ele vai olhar para essa pessoa justa e vai ter misericórdia. Então não vai pensando que você vai tomar o lugar de Deus e falar o que Deus está fazendo, que ele não acaba com essas igrejas. Se essa pergunta veio na sua cabeça, por que Deus ainda não agiu? E por que Deus ainda não acabou com essas igrejas? Quero que você reflita sobre isso. Mas uma coisa é certa, por que esses vídeos agora viralizaram tanto? Será que o diabo está fazendo a igreja ficar denegrida, a imagem da igreja, para desviar pessoas? Eu quero que você entenda que as coisas estão afunilando. Os vídeos compartilhados, essa viralização em massa de igrejas supostamente falsas e falsas também, que fazem as pessoas se afastar cada vez mais da igreja. Por que está acontecendo isso? A tendência é que as pessoas se dispersem cada vez mais. Isso eu preciso falar para vocês. A tendência é que, no meio de tanta informação, a internet tornou o conhecimento democrático. Você pode acessar qualquer conteúdo, qualquer informação através da internet. Então, nada vai ficar escondido mais. Só que, por que isso tem acontecido? Qual que é a tendência? A tendência é que as pessoas essas pessoas entendam que estão numa igreja que não prega a verdade e comecem a retornar às suas casas, lá como era no Atos dos Apóstolos. A tendência é as igrejas crescerem em casas, porque muita gente tem saído dessas igrejas e recomeçam dentro de uma garagem, dentro de uma sala, dentro de uma cozinha em casa. Isso é muito real e isso era o que acontecia na época de Atos dos Apóstolos, quando as igrejas se reuniam em casa. Então, isso tem se tornado muito comum hoje em dia, não é de hoje já. As pessoas têm acordado um pouco mais com esse assunto e elas têm voltado e recomeçado a vida espiritual. Quando elas saem feridas de uma igreja, elas recomeçam em casa mesmo. E se recomeçar da maneira certa, está tudo bem. Porque hoje em dia a igreja lotada já não ilude mais ninguém. A igreja pode ter 10 mil bancos, a igreja pode estar lotada, pode ter muita festa, mas isso não tem iludido mais as pessoas. Se elas percebem que essa igreja não é de Deus, apesar de existir muita gente que se ilude, mas muita gente também está acordando para isso. E é necessário que essas viralizações aconteçam. Muito disso vai acontecer ainda. Isso tem separado, isso tem subido a régua. As coisas estão afunilando. Ninguém mais é tonto de ficar se iludindo, de ficar frequentando igreja de forma emocional para alimentar suas emoções, achar que está sentindo Deus. E foi assim onde tudo começou e é assim onde tudo está retornando. A tendência é que fique desse jeito, é que cresça cada vez mais igrejas em casa. Você acha que nesses países fechados onde a Bíblia é proibida,
Aonde que os cristãos fazem a igreja? Fazem a igreja acontecer? Em sótão, na sala, escondido em 2 ou 3 pessoas. Então, aqui no Brasil é muito comum ter mega igrejas e a gente é um país privilegiado por ter um evangelho tão acessível. É muito privilegiado. O Brasil é muito privilegiado. Mas em outros países acontece que as igrejas são proibidas e elas se reúnem ainda em casa e Deus opera milagrosamente. Então a gente precisa dar atenção a esse tipo de igrejas que recomeçam e entender que estrutura é apenas a casca, é a beleza de uma instituição. Mas quando a gente crê na palavra de Deus e começa a dar os frutos do Espírito, essa igreja não precisa ter estrutura nenhuma, mas ela é abençoada, ela produz milagre, cresce naturalmente, sem a força do braço humano. Então Deus abençoe, que você receba esse alerta. Fique com Deus, um abraço.